Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje temos algumas leituras aí interessantes. A leitura do livro do Esdras, por exemplo. O que fala o livro do Esdras? Vocês lembram? Bem, é uma das grandes manifestações do poder de Deus na história do Antigo Testamento. O povo judeu estava exilado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Arrancaram os judeus da sua terra, levaram para a Babilônia e mandaram alguns pagãos para morar em Israel. Isso para eles é a morte, né? Mas o profeta Jeremias dizia que Deus ia fazer o povo voltar. Uma profecia. E aqui vem o X da questão. Ciro é um pagão em que Deus usou, não era um judeu, né? Deus usou para devolver os judeus para a sua terra prometida. Aqui mostra duas coisas. Uma, que Deus cumpre o que fala. Dois, que Ele pode tudo, até usar quem não é da raça, né, nem é judeu, para devolver, não só devolver o povo à sua terra, mas também Ciro ajudou a construir o templo. Ele mandou Neemias e Esdras, né, um sacerdote e um governador, para que resolva essa parte. Ou seja, no momento que o povo de Israel tinha mais certeza de que não tinha mais volta, de que a vida deles nunca mais seria a mesma, Deus suscita um que eles menos esperavam para que o povo volte à sua terra. E assim é muitas vezes conosco. Às vezes tem situações que a gente acha que não vai ter mais solução, que não existe mais saída. Às vezes tem pais que rezam pelos filhos e eles começam a ficar pior. Cada vez pior. Como Santa Mônica, que rezava para Santo Agostinho, ele entrou numa seita maniqueísta, uma seita que era terrível. Ao invés de ele ir se convertendo, ele piorou. Mas existe uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, que é o que eu tento bater na tecla todos os dias. Perseverem. Perseverem. Não recua na oração. Não recua na missa diária, o máximo que puderem, no rosário, no jejum. Não recuem, porque a resposta de Deus virá mais cedo ou mais tarde. Quantas e quantas vezes o caldo entorna lá em casa, eu rezo e falo, Senhor, está nas suas mãos. E de repente ele tira um bem dali, um bem daqui, e as coisas vão caminhando. E Deus tirando um bem de um mal, depois permite outros maus. Porque nós estamos em construção, estamos a caminho. O problema muitas vezes é que nós desistimos no meio do caminho. Os pais desistem dos filhos, né? Deixa, às vezes um filho que é drogado, que só piora, que é violento, deixa de rezar, ou então já não aguento mais, eu vou deixar isso. Não desista. Continua firme. Persevera na oração. E eu tenho certeza que Deus vai tirar um bem. Agora, é claro, essa perseverança na oração não é só simplesmente da boca para fora. É você se tornar uma pessoa melhor. Você ser mais caridoso, ativo na igreja, dizimista, caridoso. Tem que arrancar da carne. Não é simplesmente vir aqui e depois viver sua vidinha protegida. Não. Você é uma pessoa diferente, honesta, simpática, né? É um dos sinais do cristianismo, ser simpática, acolhedor, controlar a nossa linguinha das críticas e fofocas, né? Tentar no dia a dia mudar um pouco, não é fácil, mas tentar, lutar para isso. E aí veja, o próprio Ciro da Pérsia, rei da Pérsia, convoca
e dizendo que o Senhor Deus mandou, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém. Olha que coisa mais extraordinária. Não tem como não acreditar no poder de Deus. Não tem como. Deus tira água de pedra. E depois esse evangelho emblemático que diz: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com a vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Vocês que são de missa diária, que rezam, não devem ser sufocados, escondidos na sociedade. Vocês devem estar no meio do povo, iluminando, sendo sal, diferente. Vocês têm que estar lá, fazendo a diferença no hospital, no comércio, dando cada vez mais um conselho bom, agindo com a própria vida, que alguém possa dizer: poxa, essa pessoa é diferente, ela é mais, olha como ela é honesta, como ela é simpática, como eu fico feliz de estar junto dela. Essa viagem mesmo que eu fiz, tem um primo que tem uma vida um pouco difícil, bagunçada. E eu achei interessante que ele queria tomar café lá onde eu estava, depois queria almoçar, queria tomar café. Nós somos muito diferentes, né? Ele sofre muito, com muito apego de coisa. Mas ele quis estar lá. Ele queria estar no café, no almoço, depois ele queria de novo. Ele dizia: aqui tenho paz. Quando eu estou conversando aqui, eu tenho paz. Basta isso. Às vezes minha tia falou: não, vai lá e chama a atenção dele. Eu falei: para que chamar atenção? Abraça, dá carinho. Né? Eu não tenho moral para chamar atenção, porque realmente eu fui muito falho com ele. Como ele tem uma vida muito diferente, a gente acabou afastando. Ele mora lá há anos, eu praticamente nunca liguei para ele. Como é que eu vou chegar lá agora corrigindo? É muito melhor amá-lo, não é? A gente não tem moral para corrigir quem você não ajuda, viu? Então, esse é um dos... Tem gente que não fala nada, não liga, e quando encontra vai dar lição de moral. Que moral que nós temos? Que moral que eu tinha de corrigir meu primo? Se eu nunca fiz nada nesse período todo. Fui ausente. O que eu fiz foi dar carinho. Tá lá. Pronto. Já foi suficiente. Me escreveu quando eu cheguei em São Paulo, me escreveu quando eu cheguei aqui, me escreveu. Por quê? Porque ali é Deus que toca. Então, um outro conselho: você não corrige quem você não ajuda. É diferente de quando você está com alguém que você ajuda, que você visita, que você vai lá, aí você tem moral para isso. Você pode corrigir um amigo, né? Fazer uma correção fraterna. Mas se você não faz nada, se você não liga, se você não está ali junto, como que você vai corrigir os outros? Por isso que o povo irrita com a gente. Porque nós temos na cabeça que nós temos que ficar corrigindo todo mundo. E não é isso. Nós temos que ser luz. Quando a gente vê que a gente não tem capacidade de corrigir, ama, fica do lado. Se você acha que tem capacidade, dá um conselho bom, acolhe. E aí você vai ser do sal, luz na sociedade. E olha o que diz mais aqui: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Aqui também já remete um pouco ao juízo final. Lembra que no juízo final, um dos motivos que existe dois juízos, o particular e o final, é que no juízo final, os injustiçados serão justiçados. Tem muita gente boa que morre em má fama por calúnias. Tem muita gente ruim que morre em boa fama, porque tem dinheiro e a sociedade acha que ele é o cara, e às vezes faz um velóriozão enorme, com todas as autoridades. Só que não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. No juízo final, as coisas vão ser colocadas à clara. Quem é quem? Né? Quem que é o
que realmente tem uma boa fama e má fama, quem realmente foi uma pessoa boa. Isso é para compensar as injustiças dos caluniados. Que é o que está falando aqui, não vai ficar nada escondido. Não vai. É um dos motivos que a igreja, vocês podem notar que, às vezes, quando eu vou em velório, eu não sou tão emotivo, né? Porque primeiro o povo já está. Mas a igreja pede que se evite falar do morto. Por quê? Porque não se sabe o que virá depois. Ok? Quando eu falo alguma coisa de um que está no velório, é só se a pessoa tiver muito conhecido, muita pessoa, e eu ter visto com meus olhos algum testemunho, mas raramente eu falo, essa pessoa é muito boa. Aí você vai olhar por trás, tem um mais sujo que pau de galinheiro. Então a igreja pede que não se fale muito do morto. Porque você pode escandalizar alguém que sabe de algo que você não sabe, né? Então por isso que às vezes no velório eu não sou falo mais da questão divina. Eu sei que alguns tendem a falar mais do morto, mas é um perigo. E também no juízo final, se eu ficar elogiando o morto que morre em boa fama e depois não tem essa boa fama nada, lá no juízo final, até a minha Ezequiel vai para o telão. Certo? Até a minha Ezequiel vai para o telão. Porque tem que purificar tudo. Como que um padre fica elogiando e quem está ali? Então Deus vai ter que regularizar esse novo. Então todo mundo que estava na Ezequiel tem que ver que o padre mentiu. Certo? Então vai ser muito bom, né? Vocês não acham? Vocês não estão fazendo nada escondido, então? Feio. Então, para nós vai ser ótimo. Aquilo que a gente faz, que cai, a confissão limpa, viu? Uma confissão bem feita, sai do telão. Então, confessem para não ir para o telão. Aí vai dar tudo certo. Quem está lutando, quem está cada vez mais limpo, transparente. Portanto, prestar atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. O que será isso, hein? E aquele que não tem será tirado até mesmo o que pensa ter. O que Deus está querendo dizer com isso? Que quando você coloca os seus dons em prática, Deus investe em você mais. Só que como Deus é onisciente, e Ele já sabe quem vai dar retorno, quem não vai, Ele investe mais já antecipado. Por isso que Ele pega alguém um Mateus da vida, cobrador de impostos, e Ele investe já, porque Ele já sabe que Ele vai dar retorno. Deus pode isso, né? Nós não somos oniscientes, Ele não sabe quem é que vai dar retorno, mas Deus sabe. Nas histórias dos santos, você vê algumas conversões que Deus intervém. São Paulo mesmo, que ele cai no chão, né? Quando vem indo para Damasco. Mas Deus sabia que São Paulo ia virar o santo que ele virou. Não é tirar o livre-arbítrio. Nós continuamos com o livre-arbítrio. Mas Deus sabe que quando Ele der a graça para nós, nós vamos corresponder. Então Ele começa a investir. Ele vai dando dons e dons e dons e dons e dons. Aquela pessoa que tinha seus dons, mas que cruza os braços, que quer viver uma vida egoísta para si, Deus tira os dons dela e investe em quem vai dar retorno. E dar retorno é, primeiro, testemunhar com a vida. Depois, a evangelização. Né? Mas sempre, bato na tecla, não é ficar corrigindo os outros, nem com antipatia, apontando o dedo. Ok? É sempre com simpatia, alegria, sorriso, acolhimento. Não é ficar chegando em tudo quanto é festa e corrigindo, enchendo o saco dos outros. É isso que mata o povo de raiva.
Chegando lá os fanáticos, eles falam assim, né? Olha lá os fanáticos, ninguém aguenta. Não. Nós temos que ser aqueles que eles falam assim, fulano não chegou não? Nossa, quando ele chega é tão bom. Que alegria quando é. Uma pessoa tão boa, humilde, gosto de estar, comadre, perto dela. É isso que tem que ser. Agora, se começar a falar que trem enjoado vai chegar aí, se chegar, você me avisa que eu vou sair já pelo outro lado. Eu não aguento. Só falatório, só corrigindo a gente, só botando o dedo na cara. Aí não dá. É uma arte. Mas vocês que são de missa diária podem pedir a graça do Espírito Santo. Mas não é tão difícil. A gente segurando a língua e amando mais, de vez em quando alguém pedir, dar um conselho, as coisas vão fluindo. E depois a gente vai mudando a sociedade com a luz e o sal que o Espírito Santo nos dá. Que Nossa Senhora, que é aquela que mais nos ensina, coloque cada um de nós no seu útero espiritual e nos configure a seu Filho Jesus, para que os outros possam ver cada dia mais o amor que vem do alto, a acolhida com a nossa vida, possam mudar, querer mudar de vida. Assim seja.